Vamos prosseguir agora com a segunda aula, sétimo ano, página 16 da apostila de geografia de vocês, tá bom? Vocês já viram a importância do agronegócio para o nosso país? Agora nós vamos ver como está classificada a pecuária aqui no Brasil, tá? Olha o título aqui, trazendo para vocês a pecuária. Então, a pecuária, ela está classificada da seguinte forma. Bubalinos. Os bubalinos são os búfalos, tá? Os búfalos, eles são criados nos estados do Pará e do Amapá. Ovinos, que são as ovelhas, os carneiros, os ovinos, eles são criados nos estados da Bahia e do Rio Grande do Sul. Bovinos, que são os bois e as vacas, né? Esses rebanhos, eles são criados nos estados do Pará e do Mato Grosso do Sul. Galináceos, os galináceos são as galinhas, os galos, os frangos. Esses rebanhos, eles são criados nos estados de São Paulo, Goiás e Espírito Santo. Os equinos, tá? Que são os cavalos, as éguas. Os equinos, esses rebanhos, eles são criados nos estados do Mato Grosso do Sul e do Rio Grande do Sul. Os rebanhos de caprinos, que são os bodes, as cabras e os cabritos, esses rebanhos, eles são criados nos estados da Bahia e de Pernambuco, tá? E depois tem o rebanho dos suínos. Os suínos, esses rebanhos, eles são criados nos estados de Minas Gerais, Goiás e no Paraná, tá? Então, esses são os rebanhos que fazem parte da pecuária brasileira, tá? Quais são os rebanhos que fazem parte da pecuária brasileira? Bubalinos, ovinos, bovinos, galináceos, equinos, caprinos e suínos. E como dá pra gente perceber aqui no mapa, tá? Tá a divisão desses rebanhos por estado. Cada estado é um tipo de rebanho, né? Ó, pra vocês verem. Dá pra gente ver, achar aqui, ó, bubalinos, por exemplo. Já tem os estados, tá? Que criam um rebanho de bubalinos. Bovinos, que ó, tem os estados. Então, é só olhando no mapa que vocês vão achar os estados de acordo com cada rebanho. Então, a pecuária, os rebanhos da pecuária brasileiras são esses, repetindo: bubalinos, ovinos, bovinos, galináceos, equinos, caprinos e suínos. Os maiores rebanhos encontrados no Brasil são bovinos e galináceos. Então, os maiores rebanhos que investem mais na criação dos rebanhos são dos seguintes rebanhos: bovinos e galináceos, a criação de boi, vaca, galinhas, galos e frangos, tá? Os estados que ficam concentrados os maiores rebanhos, que são os bovinos e os galináceos, são Pará, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás e Espírito Santo. Vou dividir para vocês certinho para vocês entenderem melhor. Os bovinos ficam no estado do Pará e Mato Grosso do Sul. Os galináceos no estado de São Paulo, Goiás e Espírito Santo, tá? Então, os maiores rebanhos bovinos ficam no estado do Pará e Mato Grosso do Sul. Os maiores rebanhos de galináceos ficam em São Paulo, Goiás e Espírito Santo, tá? Então, esses são os dois maiores rebanhos e os estados que se encarregam da produção, da criação desses rebanhos. No nosso estado, aqui em Minas Gerais, os rebanhos encontrados são os suínos, a criação de porcos. Existem outros rebanhos aqui em Minas Gerais, mas os maiores são os suínos, são a criação de porcos, tá bom? Passando agora para a página 17,
nós vamos falar sobre o sistema intensivo de criar o gado e o sistema extensivo de criar o gado, tá? Em negrito aqui da apostila de vocês, tá? Ó, sistema extensivo e sistema intensivo, tá? Então, vamos começar falando sobre a diferença. Qual é a diferença dos dois sistemas? É o seguinte, o sistema intensivo é quando o gado ele fica confinado em um lugar e se alimenta de pastagens artificiais. Tem todo um cuidado com esse gado para não ter nenhuma doença e para ter mais produtividade. Então, o sistema intensivo, ele visa muita produtividade desse gado. Agora, nós vamos ver o sistema extensivo. No sistema extensivo, o gado ele é criado solto no pasto, ele se alimenta de pastagens natural. O sistema extensivo é o que a gente vê bastante aqui na nossa região, né? Que o gado ele é criado solto no pasto e se alimenta das pastagens natural do próprio pasto. Agora, nós vamos analisar esse gráfico aqui, ó, o gráfico 1, aqui da página 17, sobre a distribuição do movimento de cabeças de gado que sai do Brasil e são vendidos para outros continentes, tá? Então, distribuição do número de cabeças de gados, os gados que saem do Brasil e vão para outros continentes. Como que tá essa distribuição? Europa, essa parte amarelinha, 8,76% do nosso gado vai para a Europa. África, 18,87% da criação do nosso gado vai para a África. Ásia, 33,32% do nosso gado vai para a Ásia. América, é o que está de azul, 36,34% do nosso gado vai para a América. Oceania, 2,71% vai para a Oceania. Então, a gente exporta a carne bovina, o gado em grande quantidade, né, para outros países. Então, a gente exporta muita carne bovina para outros países, para outros continentes. Aqui, nesse mapa, nós temos a criação do gado bovino de acordo com os estados brasileiros, tá? Então, tá aqui na legenda o número de cabeça de cada estado brasileiro. Dá uma olhada, dá uma conferida aí para vocês verem, tá? A quantidade de cabeça por estados brasileiros, a criação dos bovinos, do gado bovino. Agora, para deixar bem claro para vocês, além da criação e da exportação do bovino, dos gado bovino, né, da carne de boi, o Brasil se destaca também na produção de aves e de suínos, de aves e da carne de porco, que são exportados para os países do continente asiático. Então, não só a carne bovina, como também as aves e a carne de porco é exportada para outros países, sendo que as aves e os suínos são exportados para o continente asiático em grande quantidade. Agora, para nós fecharmos essa segunda aula, eu quero que vocês façam para mim as atividades da página 16. Eu já expliquei nessa aula, tá? Qualquer coisa vocês voltam lá no comecinho da aula que eu tô explicando para vocês. As atividades da página 16, façam para mim e me enviem no PV, por favor. Tô aguardando aqui para dar ok para vocês, pra gente fechar a aula. Então, podem ir lá fazer e enviar para mim, por favor. Qualquer dúvida é só perguntar, eu tô aqui.